Pense em um ente querido. O que você sente agora? Pense em uma situação difícil. Suas emoções mudaram? Se a resposta a esta pergunta foi sim, você tem pelo menos a capacidade de sentir emoções. Porém, emoções mal geridas geram complicações em todos os aspectos da vida, incluindo saúde, relacionamentos e finanças. Por isso esse vídeo vai te ajudar a resolver esse problema. Bem-vindo ao Dinheiro em Mente. Os futuros bilionários se encontram aqui. 1. Elas nunca param de aprender coisas novas. Elas veem cada experiência como uma chance de aprender algo novo, permanecendo sempre abertos a novas ideias e crescendo continuamente. E não estou falando apenas de ler o máximo de livros possível. Você também pode encontrar novas maneiras de aprender, mesmo que se trate de literatura científica, artística ou até mesmo de culinária. Desafiar-se a aprender coisas novas pode colocá-lo em situações onde você pode desenvolver outras qualidades. 2. Elas nunca negligenciam a si mesmas ou ao seu próprio autocrescimento. Autocrescimento é a chave para o aprimoramento constante e uma mentalidade positiva. Em vez de se comparar com outras pessoas, pessoas emocionalmente inteligentes se concentram em sua própria jornada. Basicamente, elas sempre se colocam em primeiro lugar. Em algumas situações, essa mentalidade promove autoconfiança e felicidade duradoura. Não é por acaso que tantas pessoas optam por focar no autocrescimento e praticar diversas atividades que podem catalisá-las. Focar no seu bem-estar também irá ajudá-lo a ser melhor para aqueles ao seu redor, então é uma situação de vitória. Assim como as crianças exigem muita atenção dos pais quando são pequenas, nós adultos também exigimos um alto nível de atenção, mas de nós mesmos. No entanto, ficamos presos a outros assuntos e esquecemos de nos cuidar como devemos. Mas ainda assim, você pode trabalhar nisso. 3. Elas não tomam decisões com base em impulsos. Pessoas com inteligência emocional alta levam tempo para pensar sobre as coisas. Como Daniel Goldman disse em um de seus livros, temos duas mentes, a racional e a emocional. E por mais que gostaríamos de pensar que o racional é aquele que toma decisões, essa não é a verdade. Os impulsos primeiro vêm da mente emocional, pois tudo desencadeia uma emoção, e alguns de nós ficam presos aí. Mas pessoas emocionalmente inteligentes sabem que tomar uma decisão baseada em emoções passageiras está longe do que é recomendado. Então, elas filtram seus pensamentos através de sua segunda mente, a racional. 4. Elas nunca levam as coisas muito para o lado pessoal. As pessoas sempre dizem coisas ruins sem pensar muito. Quando esse tipo de coisa está destinada a atingir um indivíduo emocionalmente inteligente, ela sabe que não deve aceitar críticas e contratempos pessoalmente. Não abalam esse tipo de pessoa, pois elas percebem que nem tudo é sobre elas, e evitam estresse desnecessário. Talvez a pessoa que disse isso esteja apenas tendo um dia ruim, ou talvez ela até tenha alguns problemas de longo prazo que estão incomodando ela. Quando alguém diz algo ofensivo, é mais fácil pensar que esse alguém não está em sua melhor forma, e seguir em frente sem ficar bravo, triste ou desapontado. Então, tente não levar as coisas muito para o lado pessoal. Na maioria das vezes, palavras ruins e críticas podem nem ser para você. 5. Elas nunca evitam conversas difíceis. Pessoas emocionalmente inteligentes não fogem das dificuldades. Mesmo quando enfrentam algo difícil, como uma conversa difícil, elas definitivamente não evitam, porque sabem como lidar com isso. Abordar os problemas de frente é a sua maneira de resolver conflitos e construir conexões mais fortes. Assim, podem enfrentar conversas difíceis em vez de evitá-las. Isso também acontece porque, como pessoas emocionalmente inteligentes, elas sabem como lidar com suas emoções e como aproveitá-las para os outros. Imagine que você pegou algo emprestado e quebrou. Como uma pessoa emocionalmente inteligente, você não esconderia isso. Em vez disso, admitiria o erro, pediria desculpas e encontraria uma solução junto com a pessoa que você pegou emprestado. Esse tipo de honestidade pode parecer assustador, mas é como limpar um armário bagunçado. Depois de feito, você com certeza se sentirá melhor e mais leve. 6. Elas nunca se envolvem em fofocas. Imagine que a fofoca é um vírus sorrateiro, que espalha negatividade por toda a parte. Pessoas emocionalmente inteligentes optam por usar uma máscara e se vacinar em vez de participar de fofocas. Elas se envolvem em conversas significativas que trazem positividade e compreensão. Fofoca é como um jogo de telefone sem fio. Você compartilha um segredo, ele viaja de orelha a orelha, mudando e ficando mais negativo ao longo do caminho.
Uma pessoa emocionalmente inteligente sabe que isso não é um jogo para brincar, porque pode ferir sentimentos e prejudicar relacionamentos. Então, eles simplesmente não brincam. Em vez de falar sobre os outros pelas costas, eles escolhem discutir ideias, sonhos e o mundo ao seu redor. Esse tipo de conversa ilumina a sala e todos dentro dela. 7. Elas nunca ficam presas em pensamentos negativos. Como uma pessoa emocionalmente inteligente, você tem uma carta na manga. Você é como um especialista em resolver problemas para sua própria mente. Quando a negatividade bate à porta, você não a deixa entrar. Então, imagine que você está preocupado com uma reunião importante no trabalho. Você não deveria passar horas pensando em todas as maneiras pelas quais você pode falhar. Em vez disso, você deve reconhecer esse sentimento nervoso e começar a criar um plano para estudar de forma eficaz. Pessoas emocionalmente inteligentes sabem que pensamentos negativos são como nuvens passageiras. 8. Além de não decidir, elas também não agem por impulso. Quando se deparam com uma situação, pessoas emocionalmente inteligentes não deixam seus sentimentos tomarem as rédeas. Em vez disso, elas fazem uma pausa, consideram suas opções e depois respondem com sabedoria. É como quando você era pequeno e sua mãe lhe dizia para sempre ter cuidado com o que você diz, quando quer dizer ou reagir a algo. Pense primeiro, depois conte de 1 a 5, e respire fundo. Só então, se você considerar que ainda é relevante, você pode ir em frente, e dizer ou fazer algo sobre isso. Pessoas emocionalmente inteligentes entendem que as reações enviam ondas que afetam os outros e a situação. Então, elas escolhem responder como artistas, cuidadosamente liderando seu caminho para uma verdadeira obra-prima. Estando no controle de suas emoções, elas constroem pontes em vez de queimar. Elas mostram que mesmo em situações desafiadoras, temos a oportunidade de escolher a gentileza e a compreensão. 9. Elas nunca culpam os outros por suas ações e decisões. A vida é como um grande quebra-cabeça, cada decisão e ação sendo uma peça. Pessoas emocionalmente inteligentes são mestres em montar essas peças, sabendo como encontrar cuidadosamente o lugar para cada uma. Então, o que isso significa? Bem, elas simplesmente assumem a responsabilidade por suas ações e decisões, sejam elas boas ou ruins. Afinal, é uma decisão ou ação que elas tomaram. Quando você aponta o dedo para outra pessoa, os outros 3 estão apontados para você. É quase como segurar um espelho para si mesmo. Quando você faz isso, não vê apenas falhas, vê também oportunidades para crescer e se tornar uma versão melhor de si mesmo. Assumindo responsabilidades, as pessoas transformam contratempos em trampolins. 10. Elas nunca se esquecem da linguagem corporal dos outros. Pessoas emocionalmente inteligentes não ouvem apenas as palavras. Muitas vezes também prestam atenção à linguagem corporal, como gestos, expressões e postura. Esta habilidade especial os ajuda a entender os outros, por trás de suas palavras, o que às vezes pode esconder coisas. Imagine que você está conversando com um amigo, que diz o quanto ele está feliz, graças a uma promoção no emprego, que os enviou para outro país. Mas ele levanta constantemente os ombros, tende a manter os braços cruzados, e quando não estão, fica esfregando as mãos. Uma pessoa emocionalmente inteligente notaria esses movimentos, e perguntaria o que aconteceu, ao descobrir que o amigo dela está realmente muito ansioso com esta promoção. Sendo detetives de linguagem corporal, podemos criar um vínculo de compreensão. Podemos mostrar que não somos apenas ouvintes, mas também observadores, tornando a comunicação mais profunda e as conexões mais fortes. 11. Elas nunca se privam de expressar claramente seus desejos e preferências. Não somos leitores de mentes, e talvez seja melhor assim. Mas esse fato nos desafia a trabalhar para nos expressarmos melhor. Temos que ser como artistas para pintar uma imagem clara de nossos pensamentos e desejos. E não estou falando de surrealismo. A pintura tem que ser o mais clara possível. Pessoas emocionalmente inteligentes entendem que as palavras são pontes que conectam uma mente à outra, e claro, a nossa linguagem corporal também. Mas para expressar nossos desejos, geralmente usamos palavras. Dessa forma, os relacionamentos não são como becos sem saída, mas como campos abertos onde todos sabem por onde passar. Expressar o que você quer pode construir confiança e criar conexões mais suaves. É como adicionar mais luzes à estrada da comunicação, garantindo que todos tenham o mesmo destino. O destino de entender uns aos outros. 12. Elas nunca escolhem maus amigos.
Ao invés de sair com pessoas que sempre reclamam ou falam sobre coisas negativas, pessoas emocionalmente inteligentes escolhem amigos que as inspiram. Elas entendem que amizades são como espelhos. Elas refletem quem somos e como nos sentimos. Quando escolhem se cercar de pessoas que podem refletir mais positividade e bondade do que negatividade e dúvida, as pessoas criam um ambiente de apoio para seu bem-estar emocional. Estão basicamente construindo um círculo de confiança e cuidado. 13. Elas nunca se envolvem em conflitos. Conflitos são aquelas peças que vêm de um quebra-cabeça diferente, e não tem como elas caberem no seu. É assim que as pessoas emocionalmente inteligentes pensam, porque sabem que os conflitos podem danificar todo o quebra-cabeça. Quando confrontadas com desentendimentos, elas não mergulham de cabeça em uma discussão. Em vez disso, elas navegam em direção a águas mais calmas. Elas fazem perguntas para construir uma maior compreensão, e procuram resoluções que consertem relacionamentos em vez de quebrá-los. Pessoas emocionalmente inteligentes entendem que os conflitos são como tempestades, eles passam, mas o dano pode permanecer. Elas vão discordar, discutir, e até mesmo debater, mas não são do tipo que jogam sujo. 14. Elas nunca buscam aprovação externa. Artistas não buscam aplausos. Claro, eles se sentem bem quando conseguem, mas nunca esperam por elogios. O mesmo acontece com a aprovação. Pessoas emocionalmente inteligentes nunca buscam aprovação, porque confiam em si mesmas e em suas habilidades. Elas entendem que buscar a aprovação dos outros é como perseguir algo rápido e sem propósito. Em vez de confiar em opiniões externas, ouvem suas vozes interiores, aquelas que as conhecem melhor. Não buscando aprovação externa, elas estão construindo suas próprias casas de autoestima. Elas constroem bases sólidas, baseadas em seus valores e crenças, em vez das opiniões dos outros. É como ter um escudo inquebrável, que protege sua autoestima das tempestades de dúvida. 15. Elas não se envolvem em situações complicadas. A vida é realmente como um labirinto, caminhos diferentes levam a lugares diferentes. Mas pessoas emocionalmente inteligentes são aquelas que sabem para onde ir, e nunca ficam presas na areia movediça. Simplesmente, evitam seguir caminhos que levam a dramas desnecessários, escolhendo a rota da paz. Quando enfrentam uma complicada situação, não entram sem pensar primeiro. Elas equilibram se vale a pena entrar, e se podem lidar bem com isso, reconhecendo possíveis problemas. Obrigado por ter ficado até aqui. Até mais!